Meu dia com Deus, 4 de fevereiro. Leitura do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. A mensagem de hoje é Vencendo a timidez. Vamos à leitura da mensagem. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? Êxodo, capítulo 4, versículos 10 e 11. O texto que lemos narra um episódio no qual a insegurança de Moisés fala mais alto do que sua fé. Mesmo após experiências extraordinárias, como o encontro na sarça ardente e a de ter ouvido audivelmente a voz de Deus, Moisés deixa sua insegurança falar mais alto. Seja por questões de dicção, seja por mera hesitação diante de falar em público. Sua resposta a Deus sugere que o pai havia cometido um erro ao escolhê-lo, o que obviamente não acontecera, pois Deus não erra. Ele sabia exatamente quem era Moisés e conhecia profundamente o seu coração. Algo que talvez muitos não saibam a meu respeito é que enfrento uma batalha constante contra a timidez. Isso pode surpreender alguns, considerando que Deus tem me colocado para falar a grandes públicos, mas essa luta é real. A origem desse desafio remonta à minha criação, em um ambiente que me condicionou ao silêncio, atrofiando minhas emoções, meus sentimentos e minhas ações. Por isso, até hoje, enfrento a timidez, mas sei que o Pai me capacita a vencer essa batalha todos os dias. É possível que em muitos momentos você também tenha sido paralisado por inseguranças. No meu caso, falar diante de uma multidão parecia intimidador no início, levando a crer que eu não era capaz. Mas você pode imaginar quantas oportunidades teria perdido de falar do amor de Deus? Talvez hoje você se encontre paralisado nas oportunidades destinadas a você. Todavia, saiba que, tendo Deus como Pai, Ele o sustentará e proverá as suas necessidades, mesmo diante da ansiedade e insegurança. Saia da zona de conforto e confie, porque se Deus escolheu você para determinada missão e o chamou, Ele o capacitará. Não permita que a timidez o paralise. Enfrente seus medos, porque você não está sozinho. Hoje Deus o chama para além das suas limitações. Então a meditação de hoje é sobre vencer a timidez. Este versículo que o pastor Júnior Rostirola colocou nos fala sobre Moisés. Moisés estava no deserto, cuidando de um rebanho. Quando ele olhou para uma montanha, ele viu uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não se queimava. A sarça é um tipo de vegetação muito frágil.
Se você coloca fogo na sarça, ela se queima muito rapidamente. Moisés, sabendo disso, quando viu que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia, não se queimava, entendeu que aquilo era algo extraordinário, sobrenatural. Então ele saiu de onde estava e disse a si mesmo: Vou até aquela montanha para entender por que aquela sarça se incendeia, mas não se consome, não se queima. Ao chegar ali na sarça, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Tire a sandália dos teus pés, porque este lugar em que você está pisando é um lugar que é santo. Deus disse isso para Moisés, para que se revelasse para Moisés, e Deus disse para Moisés: Eu estou te escolhendo para que você vá para o Egito, para que você liberte o meu povo do Egito, para que os leve e os conduza para as terras de Canaã. Canaã era um pedaço de terra onde existem grandes frutos e onde existe muita produção de leite e mel. E Moisés então disse para Deus essa frase que nós lemos aqui na tela. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Ou seja, nem no passado, nem agora que o Senhor está falando comigo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Não sou eu o Senhor? Então Deus, na mensagem de hoje, convida a cada um de nós a crer nele e a deixar de pensar nas nossas limitações. Se Deus nos chamou, ele nos capacita. Se Deus nos convocou, ele nos dá condições de realizar aquilo para o que ele tem chamado cada um de nós. Ao ler o livro de Êxodo, nós vemos que Moisés foi de fato o líder que conduziu o povo de Israel da escravidão do Egito até a entrada da terra de Canaã. Depois, ele passou a missão para Josué tomar conta do povo, para que lutassem as guerras e tomassem posse de toda a terra de Canaã. Mas Moisés cumpriu aquilo que Deus o convocou a fazer. Ele, em Deus, venceu a timidez. E como nós lemos aqui no devocional, o pastor Júnior Rostirola compartilha sua experiência própria, que ele cresceu num ambiente em que ele não teve a presença do pai. A partir dos 13 anos, ele começou a escrever cartas para Deus, que geraram o Café com Deus Pai, esse livro devocional que conta as histórias que ele passou desde a infância e das experiências do relacionamento dele com Deus. E ele contou aqui para nós, nesse dia 4 de fevereiro, que por conta dessa educação que ele teve, ele cresceu sufocando as emoções. Isso levou-o a se tornar uma pessoa tímida, e ele até hoje é tímido, como ele disse aqui. Ele tem uma luta, mas todos os dias ele continua exercendo o ministério pastoral, pregando para pessoas, para multidões,
acreditando que Deus está com ele. Então ele tem vencido os desafios a respeito da timidez. Talvez você tenha essa timidez e essa dificuldade de falar em público, mas vença essa timidez. Tenha confiança de que o que você preparou para falar para as pessoas que vão ouvi-lo, que vão ouvi-la, tem valor e vai ajudar as pessoas que estão ouvindo você para o aperfeiçoamento delas. A frase aqui na lateral é: quem crê em Deus não se limita às coisas pequenas desta vida. A leitura bíblica de hoje é Gênesis 25. E a palavra-chave é capacitado. Se Deus capacita você, então você está pronto para vencer os seus limites, para vencer a timidez e seja qualquer outro limite que for. Talvez você pense: eu não posso alcançar isso, eu não posso aprender uma nova língua. Você pode. Eu não posso fazer esse curso. Você pode. Eu não posso vencer essa barreira porque eu não consigo me ver vencendo ela. Em Deus, você pode. Então vença as suas limitações. No Salmo 62, no último versículo, está escrito assim: em Deus faremos proezas. É Ele que derrota os nossos inimigos. E talvez os seus inimigos sejam os medos que você está carregando com você, as dúvidas que você está carregando com você. Mas vença esses inimigos, os seus medos e as suas dúvidas, e deposite total e absoluta confiança em Deus, porque em Deus você pode. Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba essa palavra e vá avante. Excelente e maravilhoso dia, com a graça e a paz de Jesus.